Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, estejam em todos os corações. Eu me chamo João, sou da cidade de Promissão. Estou passando aqui nesse dia, na sexta-feira, 25 de julho de 2025, para juntos refletirmos sobre a passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que está no capítulo 20, a partir do versículo 20 até o 28. Vamos à leitura? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhes fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordene que esses meus filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esse lugar cabe àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhe disse: Sabeis que os chefes das nações os subjugam e que os grandes os governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Do aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. O que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Amados irmãos e irmãs, isso é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Como sempre, né, na história da humanidade, sempre tem alguém querendo tirar lucro de alguma coisa, né? Aqui são os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, e sua mãe vai pedir para Jesus que dê um lugar especial junto de Jesus na eternidade, de uma direita ou outra esquerda, né? Isso é preocupação de mãe, né? A mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. Mas não entendeu a lógica de Jesus, né? E Jesus vai dizer que não cabe a ele, vai dizer também: Como? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Disseram que sim, realmente eles beberam o mesmo cálice de Jesus, né? Tiago foi morto à espada. Hoje celebramos o dia de São Tiago. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus que foi assassinado, que foi morto, né? Pelos judeus. João, um único que não foi morto dessa forma, mas que viveu anos, né, numa ilha de Patmos, uma situação terrível. Talvez, humanamente dizendo, seria para ele melhor que tivesse sido morto antes, né? Porque não foi brincadeira o que ele presenciou, o que ele viu, o que ele viveu naquele lugar. E também, claro que Deus tinha um propósito para tudo isso, foi lá que ele escreveu o livro Apocalipse, né? Aquelas mensagens maravilhosas que Deus revelou a ele. Mas Jesus vai dizer que quem quer ser o primeiro, que seja o último, né? Jesus é claro nos seus evangelhos, é claro nessa passagem hoje, que seja o mais humilde, que seja o servo, né? Nós que somos cristãos, nós somos chamados a ter lugares especiais, né? De privilégio. Nem aqui, imagina no céu que a gente não sabe o que pode acontecer. Que a humildade, a simplicidade, o serviço. E claro que esses homens foram grandes servos de Deus, né? João escreveu o Evangelho, as cartas, o Apocalipse, né? Tiago, creio que não escreveu, porque a carta de São Tiago é do Tiago Menor, né? O primo de Jesus. Mas que a gente posso tomar como lição dessa passagem de hoje, né, o exemplo de Jesus. Jesus era um grande, magnífico homem, né? Um homem-deus, um Deus-homem. O que ele só fazia era servir, né? Jesus nunca foi servido por ninguém. Ele só servia. Enquanto os homens, os humanos que somos nós, né, os reis, os príncipes, os governadores, somente os reis sentam uma cadeira de ouro, tem coroa de ouro,
escraviza seus súditos, não é? Massacra a população. Jesus, não é desse reinado que Jesus veio nos pregar nesse mundo, né? Ele vem nos pregar o serviço. E eu e você, né, que somos cristãos, que estamos aí na caminhada, na luta do dia a dia, enfrentando as batalhas da nossa vida, né, todo tipo de batalha, que nós tenhamos no nosso coração essa humildade, né, de acreditar, de levar em consideração todas as palavras de Jesus para nós, né, estar sempre a serviço do outro, servir a esposa, né, o marido, servir os pais, né, os vizinhos quando necessário, os pobres, não fazer mal a ninguém, simplesmente servir. Não sei qual é o seu serviço dentro da igreja, se é um pastoral, se você tem ministério de pregação da RCC, que é o caso aqui desses irmãos que participam desse canal, né, que faz aqui as reflexões todos os dias. São todos pregadores da RCC, Ministério de Pregação, que são pessoas bacanas. Eu conheço muitos de perto, bem de perto, né, convivo com eles. E é uma alegria, assim, para mim poder ter como os irmãos e como colaboradores aqui desse canal. Eu peço a você que está vendo esse vídeo, que anuncie essa simplicidade de Jesus, né? Que a gente possa aprender com ele. Que não é o status, não é o cargo que nós temos dentro da igreja, não é o ser, né, um cargo especial de destaque dentro da igreja, claro que ele precisa disso, é importante, mas que faça desse cargo, desse status, um serviço, um servir, né? Nós temos aí muitos diáconos permanentes, que têm famílias, que vivem, né, ali na luta do dia a dia, mas que está a serviço da igreja, né, como os sacerdotes, o Papa, e que Deus nos dê essa sabedoria de vivermos o nosso tempo aqui na Terra na simplicidade, na humildade, passando esse tempo aqui na Terra fazendo bem, trazendo sempre humildade no nosso coração, no nosso olhar, no nosso acolher, no nosso cuidar, e saber que o reino dos céus não é dos heróis do mundo, mas os heróis da Bíblia. Eu e você somos convidados a viver como Jesus e estar sempre ao serviço de Deus. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a todos.